A paz do Senhor, com vocês, Márcia Martins, programa Entre Nações. Vamos trazendo para vocês palavra de Deus, vamos trazendo entendimento dos dias em que estamos vivendo. Que bom que você já está aí conectado conosco. Estou no canal ao vivo do Márcia Entre Nações, YouTube Márcia Entre Nações. E com vocês aí na Rádio Impacto, que estão ligados comigo nessa hora. E vamos começando com a palavra de Deus. Salmo 27. O Senhor Deus é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor me livra de todo perigo. Não ficarei com medo de ninguém. Quando os maus, os meus inimigos me atacam e procuram me matar, são eles que tropeçam e caem. Ainda que um exército inteiro me cerque, eu não terei medo. Ainda que os meus inimigos me ataquem, continuarei confiando em Deus. A Deus, o Senhor, pedi uma coisa. E o que eu quero é só isso, que Ele me deixe viver na sua casa todos os dias da minha vida, para sentir maravilhado a sua bondade e pedir a sua orientação. Em tempos difíceis, Ele me esconderá no seu abrigo. Ele me guardará no seu templo e me colocará em segurança no alto de uma rocha. Assim vencerei os inimigos que me cercam. Com gritos de alegria oferecerei sacrifícios no seu templo. Eu cantarei e louvarei a Deus, o Senhor. Ó Senhor, ouve-me quando eu te chamar. Tem compaixão de mim e responde-me. Tu disseste, venha me adorar. Eu respondo, eu irei te adorar, ó Senhor Deus. Não te escondas de mim. Esse salmo ainda vai adiante, né? Ainda que o meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor cuidará de mim. Ó Senhor Deus, ensina-me a fazer a tua vontade, guia-me por um caminho seguro, pois os meus inimigos são muitos. Estou certo de que verei ainda nesta vida o Senhor Deus mostrar a sua bondade. Confie no Senhor. Tenha fé e coragem. Confie em Deus, o Senhor. Bem, nós temos alguns assuntos, né, fervendo. Como eu disse para vocês, eu comecei a participar de uma rede internacional de intercessão e o alvo tem sido atualmente a Índia, né, por causa do vírus lá que está causando um grande número de mortes. Ainda ontem eu escutava um comentarista dizer, né, que a Índia estava indo muito bem, eles estavam superando de uma maneira maravilhosa a crise, mas eles andaram se desentendendo com o seu vizinho chinês. E talvez, coincidência, não se sabe, depois disso apareceu uma nova variação do vírus na Índia que está matando, né, muita gente. Bom, aqui no Brasil também nós continuamos recebendo pedidos de oração, né, e as pessoas deveriam evitar a todo custo, né, que os seus queridos fossem entubados, porque depois que a pessoa é entubada, as chances de sobrevivência se tornam muito pequenas, né? O que eu tenho visto acontecer muitíssimo é que a pessoa é entubada e o que acontece? Ali abre um canal de contaminação, ela é infectada por outros tipos de parasitas, de vírus, de bactérias, né, que aproveitam da situação e aí depois disso eles não conseguem mais vencer. Já acabou o vírus da Covid, mas as outras infecções, né, que vêm, o antibiótico não tem força de vencer, né, muda o antibiótico e a pessoa acaba falecendo. Então, né, gente, vamos evitar aí a todo custo, né, sempre que possível, que a pessoa seja entubada, ok?
Bom, mas então vamos continuar orando por todo mundo, né? Sabendo que Deus é soberano, o Senhor está no seu trono. A terra está sendo sacudida de muitas, muitas maneiras, né? Nós estamos aqui caminhando nesta vida. Nós estamos numa jornada, como eu disse, que tem começo esta jornada, tem meio e fim, tá bom? Jornada nossa passando por essa vida, 80 anos e pouco, talvez um pouco mais para os que vivem mais tempo, não é? É começo, meio e fim, não é? Aí depende como é que vai terminar essa sua caminhada. Se você, né, quando você atravessar a linha de chegada, você vai receber a coroa da vida ou não, né? Nós temos durante o tempo da nossa vida para fazer escolha. Onde é que você quer chegar, né, através dessa caminhada? Então, nós, às vezes, nós não queremos pensar nisso, né? A gente não quer aceitar essa ideia, mas, gente, não ficou até hoje nenhuma pessoa, nenhuma viva, ok? Para contar para a gente, para dizer assim, não, eu estou viva até hoje, eu não morri. Todos saem dessa dimensão para uma outra dimensão. Graças a Deus que nós não ficamos aqui presos eternamente nessa dimensão caída, né? Uma dimensão do pecado. Graças ao Senhor por isso. Nós só temos que nos assegurar de viver uma vida digna do Senhor, né? Nos assegurar de nascer de novo para poder entrar no reino de Deus, como Jesus assegurou, né, para Nicodemos. É necessário que você nasça de novo. E hoje nós vamos estar abordando também o conflito de Israel com as nações árabes ao redor, não é? E isso aí tem uma origem lá no comecinho, ok? Nós vamos falar um pouco sobre isso também. Aliás, vamos ver se a gente até aborda esse tema bem profundamente para que vocês entendam, né, a realidade espiritual por trás de todas as coisas. E, bom, a respeito da Índia, né, vamos continuar orando, mas eu peço que vocês orem também pelo Nepal, porque o Nepal, ninguém conhece o Nepal. O Nepal é um país pequeno que fica ao norte da Índia, entre a Índia e a China. A língua é muito parecida, né, são bem parecidos, mas o Nepal tem características únicas. Ele nunca foi dominado por nenhuma outra nação. A Índia, por muitos e muitos tempos e tempos, ela foi colonizada, né? Ela foi dominada pelos ingleses. O Nepal não, o Nepal nunca foi dominado por povo algum, é interessante, né? E ali no Nepal fica o Pico Everest, as montanhas mais altas do mundo, né? Os montes do Himalaia. E este povo que está ali colado na Índia, faz fronteira com a Índia, o que acontece? Os indianos passam para o Nepal para escapar, né? Porque a situação do Nepal está muito melhor que da Índia. E aí eles estragam o Nepal. Então agora o Nepal está numa grande crise também, com vírus novamente. Só que no Nepal, o Nepal é muito pobre. Então quase não tem hospital. E quase não tem hospital preparado para cuidar da população. Além do mais, o Nepal é uma nação altamente idólatra. Budista, hinduísta, né? O número de cristãos é pequeno no Nepal, embora que este número tenha crescido ao longo dos anos grandemente. Então, vamos interceder para que o Senhor possa conquistar o Nepal, né? Eu tenho ali a igreja no Nepal, que surgiu a partir da minha primeira ida no Nepal, pastoreada pelo Sobit e Abimala, que é um casal de missionários nepaleses, né? Que estão fazendo uma obra tremenda ali para o Senhor. Bom, então vamos lá, né? Também andei postando a situação na Colômbia, precisamos orar pela situação na Colômbia, porque tem até canhão nas ruas. A situação da Colômbia está catastrófica também, vamos orar. Não se esqueçam de orar pela Venezuela, porque essa, vocês já sabem a situação como está ali, né? Já cansamos de orar, não sei por que aquele homem ainda continua no poder,
né, uma grande luta. A pastora Lourdes está ali, né, não desistiu do campo de lentilhas dela, tem lutado bravamente com a igreja dela no bairro pobre, ali na Venezuela. Ela está ali com a sua família, todos foram embora, né, muitos foram, ela permaneceu ali, porque ela cuida, né, de muitas famílias em necessidade, muitas crianças em situação de pobreza, de abuso. Então, Deus, né, tem dado graça a ela de permanecer ali na Venezuela. Bom, também, né, tropas estão se deslocando na fronteira do Azerbaijão com a Armênia, né, ameaçando aí mais uma guerra, né, estourando, né? Temos que orar para que essa guerra, né, não aconteça. Ali em Israel, né, tem o grupo do Hamas que está atacando Israel. Temos que orar para que o Hezbollah, que é do Líbano, que ele não entre nesta guerra, porque aí a coisa vai assumindo cada vez mais proporções grandiosas. Bom, isso é o que está acontecendo aqui por baixo, né, neste nosso planeta conturbado. Muitas pessoas deprimidas, há uma grande luta aqui embaixo. E quando orávamos, esta semana que passou, estávamos na sala de intercessão, e o Senhor me lembrou que cada guerra que aconteceu em Israel, depois da guerra, sempre alguma coisa aconteceu com relação à igreja, né? Com relação ao mundo espiritual, ao reino de Deus. Então, vamos lá. Na guerra de 1967, né, Israel venceu de maneira sobrenatural os seus inimigos e em seguida o que aconteceu foi uma recuperação, uma restauração do mover do Espírito em todo o mundo, né? Então, aqui no Brasil, por exemplo, a Igreja Batista, muito tradicional, né, tinha aí o pastor Enéas Tonini. Pastor Enéas Tonini, né, faleceu, tem poucos anos que ele faleceu. Ele foi avivado, foi batizado com o Espírito Santo, com dom de línguas, estando na Batista tradicional, e ele foi expulso, né? E dali surgiu a Batista. Eu sempre faço confusão, tem a brasileira e tem a nacional, uma é tradicional, a outra é avivada, né? Os nomes são bem próximos. Dali surgiu a Batista, com liberdade para o Espírito e para os dons do Espírito. E assim foi que aconteceu com cada denominação, não só com a Batista, com a Metodista, com a Presbiteriana. Surgiram as igrejas avivadas, as igrejas que receberam, né, essa restauração do mover do Espírito, né, para os dons do Espírito operando novamente. Isso foi depois dessa guerra de 67 em Israel, tá bom? Então, o que eu recebi, né, o que eu recebi no meu espírito é que esta guerra que está acontecendo em Israel, ela é o reflexo da grande guerra espiritual que está acontecendo nos celestiais, porque algo novo está para vir à luz. Por isso estamos todos nos sentindo assim, né? Como se a gente estivesse realmente debaixo de uma nuvem negra, uma grande batalha espiritual, todo mundo lutando para ficar bem, lutando para guerrear, para interceder, para não deixar a peteca cair, porque algo grande está para vir à luz da parte de Deus. Então, esta guerra em Israel, ela é o reflexo da guerra que está acontecendo na dimensão do Espírito. E Israel, ele não vai conseguir vencer esta situação, a não ser pela mão de Deus. Por isso, nós temos que orar por uma intervenção divina. Israel é muito pequenino e está sendo atacado por todos os lados, pressionado por todos os lados, né? E é um milagre de Deus, Israel. Se nós olharmos a história, né? Eles estão agora com 73 anos que foi recriado Israel,
e eles conseguem ser uma nação de primeiro mundo, não é? Com uma terra tão pequena, eles conseguem exportar frutas para a Europa, uma terra que eles receberam que era, a maior parte da terra era deserto, e eles transformaram o deserto em jardim. Eles têm tecnologia de ponta, eles conseguiram, né, através dessa tecnologia, se proteger de todos os inimigos árabes que rodeiam Israel, né, e querem a destruição do povo judeu. O diabo, ele quer destruir o povo judeu a todo custo. Essa história começou muito antigamente. Então, esta guerra, eu creio, né, numa intervenção do Senhor no momento certo. Ele vai intervir, a guerra vai acabar e nós vamos ver um grande mover do Espírito acontecendo. Agora, no próximo domingo, no dia 23, é dia do Pentecostes. O que significa Pentecostes? Penta significa de 50, ok? Bom, a Páscoa acontece em Israel e depois de 50 dias após a Páscoa, quando Jesus foi crucificado na Páscoa como Cordeiro de Deus, sacrificado na Páscoa, o verdadeiro Cordeiro, e ele ficou 40 dias aparecendo para os seus discípulos e subiu aos céus. 40 dias, depois de 40 dias, ele subiu definitivamente para a região do Espírito e disse aos discípulos que voltassem para Jerusalém e esperassem a promessa do Pai, a descida do Espírito Santo, o derramamento do Espírito de Deus sobre eles, que inauguraria, né, a igreja, que é obra da graça de Deus, algo completamente diferente, a noiva de Cristo. Muito bem. Então, Jesus subiu fisicamente aos céus, mas o Espírito dele ia descer no dia do Pentecostes. Eles foram para Jerusalém, ficaram 10 dias no cenáculo, se reunindo, orando, jejuando, esperando, e depois de 10 dias, quando completou 50 dias, que seria a festa, então, do Pentecostes, que marca, né, a descida do Espírito Santo. A festa é conhecida como Shavuot, ok? Que tem, né, uma similaridade de quando o Espírito desceu no dia do Pentecostes, né, quando completou 50 dias, e isso cumpre, né, uma figura de quando o fogo de Deus desceu lá no Monte Sinai. O povo tinha saído do Egito, tinha saído do cativeiro, estava no Monte Sinai, e Deus queria se manifestar ao povo, né, e desceu fogo sobre o monte. Naquela época, morreram 3.000 pessoas, porque eles fizeram bezerro de ouro, não é? Quando Moisés desceu do monte, eles tinham feito bezerro de ouro, estavam idolatrando, e por causa da presença gloriosa de Deus, né? Deus é santo, aqueles que, né, pecaram e decidiram idolatrar, né? Eles foram mortos, morreram naquele dia 3.000 pessoas. No dia do Pentecostes, quando o fogo de Deus desce novamente agora na nova aliança, Pedro faz um discurso, 3.000 pessoas vêm para Jesus. As 3.000 que morreram no tempo da lei, no tempo da graça, as 3.000, elas ganharam vida, ok? Então é Shavuot 23, agora próximo domingo, dia do Pentecostes, e eu creio, né, que este Pentecostes deste ano talvez vá marcar o fim desta guerra e vai marcar um derramamento do Espírito sem precedentes sobre a igreja do Senhor, para dar início a um grande e último avivamento, a chuva serôdia, as últimas chuvas que precedem a grande colheita. Sabe, é isso que nós desejamos, né? Isso é o que nós queremos crer. E vamos esperar que seja isso que aconteça. Que desça um poder tão grande sobre a igreja do Senhor, que os ímpios, aqueles que estão na dúvida, aqueles que estão oscilando, eles vão tomar uma decisão antes, né, antes que a coisa fique, né, insuportável, antes que a coisa fique muito difícil,
não é? Que o Senhor possa fazer uma grande colheita. Muitas das pessoas que têm sido recolhidas atualmente por conta da questão do vírus, eu sempre pergunto, né? Porque eles me pedem oração, aí eu sempre pergunto, mas ele tinha algum conhecimento de Jesus? Tinha algum conhecimento do Senhor? Já tinha, né, alguma vez confessado a Jesus como Salvador, né? Como Senhor? E a grande maioria das vezes o que a gente fica sabendo é que essas pessoas que estão sendo recolhidas, elas já tiveram algum nível de entrega a Jesus, né? E talvez tenham sido recolhidas justamente, né? Deus deve ter dado essa chance para elas de subir aos céus, de não se perderem as suas almas, uma chance que elas tiveram sendo recolhidas agora, porque elas talvez não firmassem na sua posição com o Senhor diante do desafio que está vindo pela frente, né? Porque na mesma medida em que Deus vai derramar do seu poder, o diabo também vai derramar da sua ira. Então, o confronto entre luz e trevas está se tornando cada dia mais forte. Isto está previsto na palavra de Deus. E é necessário para que haja uma separação entre luz e trevas. Essa separação, ela precisa acontecer. Ok? Bom,